convite para Maduro participar da cúpula com outros presidentes sul-americanos incentiva a impunidade? Sim, foi um erro, na melhor das hipóteses, um erro que eu considero muito grave, sob o ponto de vista interno, sob o ponto de vista externo. O presidente reduz o país aos olhos das nações democráticas e a gravidade, ela não se circunscreve ao convite única e exclusivamente. O presidente fez questão de separar o evento e de reservar praticamente um dia inteiro, especialmente para o ditador venezuelano. E quando dos discursos, numa entrevista absolutamente chapa branca, onde as pessoas, os profissionais não estavam ali de maneira livre para fazer suas indagações, o presidente, de forma quase jocosa, diz: agora, Maduro, vamos para a entrevista com os profissionais da imprensa livre de Brasil e Venezuela. Então foi um momento muito assustador, porque todos sabem que não existe imprensa livre na Venezuela, que já houve inclusive invasão de jornais, de redações, programas interrompidos enquanto estavam passando. Isso é fato consabido. E aí a dúvida que pairou na minha mente foi a seguinte: será que é isso que ele quer para o Brasil também? Será que é isso que ele quer? Então, vai muito além do convite, a cerimônia, a maneira como ela foi organizada, aquelas falas absolutamente teatrais. Porque quando o presidente enaltece a situação social na Venezuela, diante dos fatos, e eu fiquei especialmente assustada, porque entendo que, muito embora tenha havido críticas, as críticas foram muito aquém, do que seria cabível, sobretudo quando se sabe que existem opositores ao regime de Maduro que estão presos num local chamado Tumba, que são vários andares para baixo da terra. Existem pessoas muito jovens cujas famílias estão há anos tentando ter acesso aos autos, ter acesso às acusações, e não conseguem visitar seus filhos. Então é muito assustador que os debates tenham sido: olha, existem ditadores, vamos dizer assim, ditadores que são admitidos, ditadores que não são admitidos, é uma questão dos embargos econômicos. Desculpem, sejam quais forem os embargos, nenhum líder precisa torturar e prender sem processo os seus próprios nacionais. Então, é muito mais grave do que a imprensa brasileira abordou, noticiou, e vai muito além das próprias críticas que foram feitas. Inclusive, fiquei muito feliz no caminho aqui para a CNN ao ouvir que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara elaborou uma nota de repúdio. Penso que é pouco. E nós precisamos discutir também essa insistência do presidente Lula em querer utilizar recursos nacionais para favorecer países estrangeiros de ideologia correlata dele. É um comportamento questionável, inclusive à luz da legislação vigente. Porque todas as medidas que um presidente da República adota, seja ele um presidente de centro, mais à esquerda, mais à direita, elas devem visar os interesses nacionais. E em muitos momentos, o presidente Lula, em seus discursos externos e internos, fala nos interesses da Argentina, nos interesses da Venezuela, nos interesses de um tal bloco que ele imagina coordenar, mas não nos interesses do Brasil. Então, esse debate um pouco mais qualificado precisa começar a ser feito. Muito bem, a Janaína falou cerca de 4 minutos, queria dar esse mesmo tempo ou semelhante para o Alessandro aqui. A pergunta é: convite para Maduro participar de uma cúpula com outros presidentes sul-americanos incentiva a impunidade, como disse o autodeclarado líder venezuelano Juan Guaidó? Eu acho que não teria como não convidar, em primeiro lugar. Eu acho que, logicamente, pode discutir, a impunidade. Bom, se eu falar de impunidade,
né? Eu já estou pré-julgando que ele deveria ser punido. Então, nós podemos discutir isso também. Mas não convidá-lo não me parece que seria uma opção, pelo menos na ideia. Se eu quero eu quero a unidade latino-americana, praticamente se chama todos os países como regra geral. É óbvio, eu não estou falando aqui, eu quero deixar bem claro, as pessoas imaginam, tem que chamar todo mundo toda hora, se tivesse, né, um país altamente sanguinário. Eu já estou dizendo que eu não considero a Venezuela um país sanguinário. Eu estive lá, eu vi a dor do povo também, da mesma forma, mas não é nada parecido com o que foi o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, nada parecido com isso, ok? Quando a gente olha essa situação, a gente tem que chamar todos os países que pelo menos têm um diálogo, ou pelo menos têm institucionalidade estabelecida, e o Guaidó aí, precisa lembrar, o Guaidó, qual que é o papel do Guaidó na Venezuela? Pelo que eu sei, o Guaidó é um sujeito muito rico, tá certo? Ele tem uma tradição nas empresas de petróleo, por isso que eu estou afirmando. Vamos para a política real, que me parece muito mais interessante até para um debate, inclusive de direita e esquerda, né? Porque as pessoas estão levando, né? Eu me lembro que lá atrás as pessoas tiravam foto de pessoas catando lixo para dizer que era na Venezuela, e era na Venezuela, né? Eu vi pessoas de rua na Venezuela também, e que para eles é estranho, e para nós aqui em São Paulo, que vemos toda hora a gente, né, população em situação de rua, em tese, não é tão estranho, né, porque eles tiveram toda uma trajetória de riqueza no passado com relação aos recursos do petróleo. E a gente vê uma situação na Venezuela que seria impossível, por exemplo, você não estar com o presidente Maduro participando, e o Guaidó é uma figura que foi levada ao cenário político na Venezuela para criar tormenta ao governo Maduro, para derrubar o governo Maduro. É importante a gente dizer isso, né? Veja, mas ele está se revoltando contra um governo ditatorial. Bom, é óbvio que ele vai dizer isso. Mas esse era o papel dele. O papel dele não era... E aí, um cuidado especial. No caso da oposição venezuelana, a gente tem várias oposições. Repito, nós temos várias oposições, inclusive uma oposição que se reúne em Miami. É importante separar as oposições. Existe uma oposição democrática, republicana liberal na Venezuela? Existe uma oposição. Mas existe uma oposição forte e problemática e com traços ou viés fascistas muito fortes também. Eu me lembro que eu andava pelas ruas da Venezuela e eu conversei com a população e haviam grupos tipo paramilitares, que pintavam de vermelho as casas de chavistas. Então, veja, é um país em acirramento político. Então, se é para nós falarmos dos fatos, vamos falar mesmo, total, que existe um conjunto de problemas naquele país e de mobilizações. Inclusive, eles têm um problema com armas no país, de população armada. Você tem problema na fronteira com a Colômbia. Você tem o petróleo, ou seja, eu gosto de falar muito da política real, porque tem muito fiscal de democracia hoje em dia e cada um realmente, como a Janaína até lembrou aqui, levanta cada um a sua democracia predileta, né, para dizer que a outra é menos cheirosa, que a outra é mais cheirosa, cada um adota o seu critério democrático. Então, nós temos várias oposições na Venezuela, nós temos um problema com relação ao Guaidó. Não acho que o Guaidó tenha nenhum princípio democrático, com todo respeito a quem considera que o Guaidó pode representar qualquer coisa de democrático. E quanto ao país participar da cúpula, mais do que necessário. Não me parece possível a gente retirar a Venezuela, né, com relação à participação da cúpula. E último detalhe, né, tem muita acusação de tortura. Eu confesso, Janaína, eu não me lembro de ter visto a tumba. Vou até procurar agora a questão da tumba, etc. Não me lembro de ter visto nada parecido, não me lembro do termo. Eu me lembro de Guarimba, que teve um conjunto de ataques, etc., mas eu não me lembro disso, tá? Eu vi o debate anterior com o Caio e o Zé Eduardo. E eu vi que o Caio falou, né, citou os jornais replicando o relatório da Bachelet. Eu indico que as pessoas leiam o relatório da Bachelet e não leiam o jornal, porque fica mais interessante. Já que é para ir direto aos fatos, é melhor não ter intermediário nesse caso. Vá direto ao relatório da Bachelet. Leia com atenção. Né? Tire o nome Venezuela e coloque Brasil, vai ser muito parecido. Por quê? Porque ali é uma questão da estrutura do Estado venezuelano. Eles têm problema com corrupção, nós também temos. Eles têm problema com as prisões, nós também temos. Eles têm problema econômico, nós também temos. Cuidado, as acusações que estão ali, inclusive o governo venezuelano não gostou do que foi escrito pela Bachelet naquele relatório, mas são genéricas. Não são específicas. Leiam o relatório. O relatório é muito interessante e vale até um debate. Para falar, olha, o que está escrito de violação de direitos humanos ali? E por último, né, existe um país onde uma representante do povo foi morta em praça pública com um tiro no rosto, né, que é o Brasil,
né, e a Marielle Franco. Então, eu não sei, né, se a gente vai começar a discutir com pequenos fatos para tentar definir se é democracia ou ditadura. Eu não sei se o último período do Brasil foi uma democracia. Bom, vamos lá. A morte da Marielle foi gravíssima e vem sendo apurada, né? Já tem até pessoas apontadas como algumas das responsáveis. Não se encerraram as investigações, buscam-se eventualmente outros responsáveis e mandantes. Há a possibilidade de ser um crime político, há a possibilidade de ser um crime comum, mas não existe nenhuma constatação no sentido de que ela teria sido morta em virtude de suas opiniões ou por alguém que estivesse no governo, e ela, inclusive, foi morta antes do governo Bolsonaro, né? Então, isso precisa ser dito com toda clareza. Não estou diminuindo os fatos. Com relação à Venezuela, existem várias acusações, não é só o relatório da Bachelet. Existe uma investigação aberta perante o Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Foram várias as denúncias formuladas. A tumba é uma prisão, na verdade era como se fosse para ser um metrô. Eles transformaram em prisão, onde as pessoas que ficam reclusas não veem a luz do dia por anos a fio. Não é uma prisão provisória, é por anos a fio. Elas têm dificuldade para respirar e são pessoas jovens, são justamente aquelas pessoas que saíram nas passeatas contra o governo Maduro. Então é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de pessoas que foram e estão presas por anos por terem questionado um governo que vem reiteradamente, né, sendo eleito num contexto muito questionável. Então, assim, não é só a comunidade, vamos dizer, as organizações americanas de proteção dos direitos humanos, tem também o Tribunal Penal Internacional, né? O Maduro é uma pessoa que é, de certa forma, buscada nos dois ambientes. Então, não dá para questionar, não dá para, vamos dizer assim, para discutir esse fato. O presidente fez o convite. Entendo que o mero convite já seria um erro. Mas existe sempre aquele discurso da neutralidade, da necessidade protocolar de enviar convite para todos os líderes. Fosse só isso, né, já seria criticável, mas não seria tão grave. O presidente recebeu Maduro de maneira muito mais especial daquela destinada aos demais líderes. Já tinha tido um encontro anterior desse mesmo grupo. O Boric, que é um presidente de esquerda, né, já tinha deixado claro que ele não gostaria de um alinhamento com Maduro por força dos crimes contra a humanidade cometidos de maneira clara na Venezuela. O presidente criou um constrangimento para o Brasil, para os líderes que foram convidados, mas leva o país para uma situação de pária internacional e pode começar a trazer restrições e sanções para o povo brasileiro. Então, a primeira pergunta que se deve fazer, independentemente do que se pensa da Venezuela, é em que medida Lula, ao proceder como está procedendo, o faz em interesse do Brasil e do povo brasileiro. Independentemente do que se pense da Venezuela, eu quero que alguma pessoa, pode ser o doutor Alessandro, me responda qual é o interesse do Brasil nesse procedimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque eu não estou conseguindo enxergar. A neutralidade eu compreendo, né? Eu compreendo. Agora, colocar o Brasil numa rota de colisão com os Estados Unidos, com a Europa, albergar uma pessoa que é considerada criminosa contra a humanidade por várias nações de muitas linhas ideológicas diversas. O que o Brasil ganha com isso? É essa pergunta que eu tenho que fazer. E até agora, nenhum dos defensores, nem de Maduro, nem de Lula, nem de Venezuela, ninguém conseguiu responder. Então, eu estou sentindo crescentemente nesse governo um abandono do que seja o interesse nacional. E isso atenta contra a nossa legislação, é preciso dizer. Muito bem, Alessandro. Olha, eu não acho que a Venezuela seja um conto de fadas, que seja tudo perfeito lá, né? Eu considero a Venezuela um estado crítico
de enfrentamento político. E aí, algumas questões. Em primeiro lugar, se a gente pegar os fatos históricos, né? A gente precisa lembrar que isso começa com a crise venezuelana na década de 90, com a eleição do Hugo Chávez, né? A partir do final da década de 90, dos anos 2000, e você tem um acirramento político que nunca mais parou até hoje na Venezuela. E esse acirramento político no ambiente venezuelano tem relação direta, olha só, direta, eu tenho falado isso porque me parece o ponto fundamental, com o petróleo. Por quê? Quando Hugo Chávez ganha as eleições, que é inédito no processo político venezuelano, ele vai intervir na empresa de petróleo chamada PDVSA. O que ele vai fazer com esta empresa, basicamente? Ele vai tentar utilizar a empresa para fazer política pública, porque a PDVSA, ou a empresa de petróleo venezuelana, era considerada uma caixa preta, no sentido burocrático, corrupção, ou seja, havia uma fatia importante da alta classe média que literalmente se apropriou da empresa venezuelana de petróleo. Quando ele faz as legislações que têm acesso, na verdade, aos dados com relação à empresa de petróleo e tenta, vamos dizer assim, redistribuir esses recursos de maneira mais igualitária na sociedade venezuelana, aí é que gera o choque. E esse choque vai se mostrar mais evidente em 2002. Você precisa lembrar que em 2002, aí para ressaltar, viu, Lu, a questão da oposição venezuelana, se tenta um golpe militar contra o Chávez. Em 2002. Se prende o Chávez durante quase 2 dias. A população sai na rua, a gente vai lembrar daquelas cenas, né? E ele acaba sendo solto e as pessoas são apenadas, inclusive. Dentre aqueles que estavam armando o golpe em 2002 contra o Chávez, veja, eu estou falando de um golpe de Estado. Eu estou falando de um golpe de Estado com participação de militares. Eu estou falando que prenderam o Chávez, né, o Hugo Chávez, tão odiado, né, por alguns. Prenderam ele num local, pegaram um helicóptero que, detalhe, segundo informações mais fidedignas, era um helicóptero dos Estados Unidos e iam levar ele embora do país. Então a gente tem que começar, talvez, aí, quanto à Venezuela, a gente tem que começar a pegar realmente a linha dos fatos históricos para tentar entender por que a Venezuela chegou naquilo. O Brasil não vai ser uma Venezuela, o Brasil vai ser outra coisa. O que nós temos é um país latino-americano que está dentro da América Latina, que é um país irmão, que tem uma população que realmente sofre do ponto de vista econômico e que a gente precisa pensar politicamente de como agregar esse país. Então aí tem, logicamente, a questão dos investimentos. A questão do enfrentamento do grau de conflito dentro da Venezuela vem, portanto, carregando até hoje, e o fato fundamental é sempre e sempre foi o petróleo. Em 2004 nós tivemos uma revogação de mandato do Chávez, a gente precisa lembrar disso. Se tentou revogar um mandato presidencial do Hugo Chávez, porque a Constituição venezuelana, que é de 99, que o Chávez ajudou no seu nascimento dessa Constituição, prevê a possibilidade de revogação de mandato no meio. A oposição venezuelana conseguiu convocar a revogação de mandato. Foi afiançado pela OEA, pelo Instituto Carter. Ou seja, você tem um conjunto de elementos que comprovou que o processo eleitoral naquela época era honesto. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, a oposição venezuelana vai perder as eleições. Uma parte dela vai desistir das eleições. Se a gente não lidar com essa realidade, começar a debater que eles querem democracia e que o governo simplesmente não deixa, é possível que o governo não deixe mesmo. Mas eu tenho que lembrar quem é que está do outro lado da banca. Qual é a disputa que está por trás disso? Porque senão a gente começa também a se perder um pouco, já que e aqui a gente está num ambiente que a gente tem que lidar com os fatos, tem que lidar na totalidade. Por fim, só para não dizer que eu não falei, eu devo ter passado até do meu tempo aqui já. Não passou não. Quando passa, eu aviso. Já dá um grito aqui comigo. Já dá um grito. Assim, eu falo sim, é porque já começou a chegar ao fim do seu tempo. O sim, para mim, já é o sinal aqui de autoritarismo. Olha, enquanto vocês conversavam, eu pesquisei aqui em vários jornais brasileiros, jornais sérios, sobre a Tumba, La Tumba. Uhum. É uma prisão, todos eles começam dizendo que não tem fotos dessa prisão, mas é uma prisão que supostamente ficaria no prédio do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional,
o SEBIN, e eles entrevistam algumas pessoas que dizem ter passado por essa prisão e que sofreram psicologicamente, porque essa prisão fica 5 andares abaixo da terra e que fica o tempo inteiro com a luz ligada 24 horas e que tem uma pressão psicológica. Isso é o que é relatado aqui em alguns dos jornais. Fiz o serviço do nosso telespectador, mas, por favor, pesquisem também.